Eu só preciso que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 92, amém? E hoje, como é o culto da terceira idade, né, a mensagem é direcionada, mas assim, para você que não está, para que você que não faz parte desse grupo, espera mais uns anos que você vai estar enquadrado, amém, irmã Celi? Não é? Então, o que a gente precisa discernir nessa manhã é que todos vão chegar nesse tempo. O que vai delimitar, o que vai fazer a diferença é principalmente, irmãos, a quem nós servimos e a quem nós adoramos. Eu estava buscando nesses dias, né, porque para a gente sempre é um desafio ministrar aqui no culto que intitularam o culto da terceira idade, porque a gente fica buscando um fim para esses irmãos, né? A gente busca na Bíblia. A Bíblia é a nossa base de fé, é por ela que a gente entende que existe o início e o fim, e a gente não consegue ver fim para esses irmãos que hoje se enquadram ou que se classificam por eles próprios na terceira idade. É claro que a gente está vivendo numa sociedade onde existem regras, leis, determinações para todos nós. Então a gente buscou aqui na OMS, Organização Mundial da Saúde, e aí eu fui buscar na realidade o que esse padrão, né, social, como ele observa essa idade que a gente está dizendo que é a terceira idade. Então a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela subdivide a idade adulta em 4 estágios, tá? A meia-idade é de 45 a 59, o idoso de 60 a 74, o ancião de 75 a 90, e a velhice extrema, que eles qualificam na idade de 90 anos, tá certo? Então, eu já estou enquadrado na meia-idade. Pastor Luciano vai entrar na meia-idade. Já está? Está com quantos anos? Já está com 46? Tu está com 45. Então a gente já está na meia-idade. Quantos aqui estão na meia-idade? Levanta a mão aí. Amém? Quantos estão na idade do idoso? De 60 a 74. Amém? Só que essa ideia, irmãos, olha só, eu acho que vocês idosos deveriam levantar, dar 3 pulos para lá, 3 pulos para cá e se alegrar. Amém? Sabe por quê? Porque depois de vocês ainda tem uma classe que é a classe dos anciões, 75 a 90. E depois dos anciões, ô Elísio, vem a velhice extrema, 90. Então, peraí. Porque na realidade, irmãos, a impressão que a gente tem, e eu continuo tendo essa impressão, e a gente precisa, sabe, descaracterizar em nome de Jesus, na igreja relevante, essa impressão de que quando chega na idade idosa, vocês próprios acham que tem que passar o cajado, acham que o momento agora é viver no tempo do INSS, da aposentadoria, e essa aposentadoria, na realidade, a impressão que eu tenho, que é estendida para tudo. Espera aí, é claro que a Organização Mundial de Saúde, ela tem ali um perfil para te enquadrar, mas biblicamente não há esse tempo de intervalo, não há esse INSS, sabe, de Deus para o homem.
E aí o salmista Davi, no Salmo de número 92, ele fala algo que leva a gente a pensar, e algo que vocês precisam pensar nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, porque ainda que a sociedade, ainda que o poder governamental desse tempo enquadre vocês numa condição de que com 65 anos, né, se aposenta, não é isso? Com 65 anos você tem lá um crachá que te libera para você não mais pagar passagem. Tendo sorte, você pode fazer até viagens intermunicipais ou interestaduais. Gente, num tempo em que o governo também, de uma forma, numa mensagem subliminar, faz com que você entenda que você já trabalhou muito até os 65 anos, e após 65 anos é o tempo de você fazer o quê? Descansar. Só que não há base bíblica, irmãos, para esse descanso para vocês. Não tem. Não dá para a gente, sabe, colocar um calção bíblico e alinhar aquilo que as determinações governamentais de qualquer país estabelece para o indivíduo civil na Bíblia. Na Bíblia não tem aposentadoria para idosos de 65 anos até o quê? Dos 60 até os 74, do ancião dos 75 a 90. E a ideia de ancião na Bíblia é extraordinária. A ideia de ancião na Bíblia é coluna. A ideia de ancião na Bíblia e de ancião é sabedoria, é sapiência, é maturidade, é conselho. O que eu preciso pensar com você nessa manhã? Principalmente aos nossos queridos idosos de 60 a 74. Pode enquadrar assim, irmã Celi? Seria a idade da terceira idade? Então vai comigo lá, em Salmo de número 92, no versículo de número 12, diz o seguinte, eu estou com uma outra Bíblia aqui, que diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Aí no versículo 14, tem um versículo que eu quero deixar bem claro para você, com muito respeito, você que tem 60, 74 e acima disso, que está enquadrado aí nesse dito da terceira idade. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescerão, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Não apaga a luz não, só para mim poder fazer trazer um entendimento aqui. Numa outra tradução, diz o seguinte, no versículo 14 diz: mesmo em idade avançada, serão vigorosos, cheios de seiva, ainda darão frutos. Qual é a ideia secular para quem tem 65 a 74 anos? Que não darão mais o quê? Irmãos? Por que não darão frutos? Porque a aposentadoria faz com que a gente entenda que aquilo que fazíamos com vigor não é necessário mais que seja o quê? Feito. E o salmista fala assim: aquele que é servo, aquele que é justo, independe da idade que tenha, ele ainda precisa ser o quê? Muito o quê? Produtivo. Porque na velhice florescerão e na velhice também darão muitos o quê? Frutos.
O que a gente precisa fazer, irmã Celi, irmã Eli, irmão Juarez, cada um dos irmãos que estão aqui, Marina, é entender o tempo de vocês hoje dentro desse sistema religioso e o que cabe para cada um de vocês. A gente vai exigir força da irmã Celi, da irmã Eli, de todos os outros irmãos, sabe, na correria? Não, porque o texto aqui enquadra que o justo, e o justo aqui, irmãos, é cada um de vocês que estão aqui. Independente da idade pela qual vocês têm, vocês precisam se enquadrar nesse princípio de se tornarem justos em Cristo Jesus. E o texto fala no versículo 12 que diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. E aí a gente faz um adendo aqui no Salmo 91 que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansar. Essa ideia de habitar significa estar arraigado, estar plantado, estar com as suas raízes, sabe, em prospecção. Então todo aquele que está bem arraigado, bem ajustado, dentro da casa do Senhor, o Senhor tem esse como o quê? Como justo, e sendo justo, vai fazer o quê? Vai florescer, e vai dar o quê? Frutos. E aí no versículo 14, o salmista ele diz o seguinte: na velhice ainda darão o quê? Frutos, e serão viçosos e florescerão. E na minha tradução, numa outra, eu disse o seguinte: mesmo em idade avançada serão vigorosos, cheios de seiva, ainda darão frutos e proclamarão que Adonai é justo, minha rocha, em quem não há injustiça. Não há dúvida nenhuma que vocês que estão aqui da terceira idade não glorifiquem o nome do Senhor na resistência, no tempo que estão dentro dessa casa. Mas o que vocês não podem permitir em momento algum, em tempo nenhum, é achar que não dão mais frutos. Vão florescer, porque estão aonde? Na casa do Senhor. Amém? Vão florescer e vão dar frutos, porque estão arraigados aonde? Na casa do Senhor. E aí eu quero pensar com vocês o seguinte: em que frutos são esses? Mas antes de falar de frutos, a gente vai falar dessa palavra vigoroso. A palavra vigoroso significa, sabe o quê? Que tem vigor físico, que é forte, robusto. Espera aí, mas a gente está falando para pessoas de 60 a 74 anos. Mas só que o vigoroso, ele tem qualidades que ele atinge tanto o novo como os que estão mais velhos. E aí, num segundo adendo do significado da palavra vigoroso, eu quero enquadrar para cada um de vocês que são aqui da terceira idade, que diz o seguinte: que tem saúde ou viso saudável, que transmite força, criatividade, cujo efeito marca, impressiona e se expande. Preste atenção. O Davi aqui, quando ele faz essa composição, ele é exato. Ele fala para o pessoal da terceira idade o seguinte: irmã Celi, irmã Eli, irmão Juarez, agora não é tempo de força, porque não há força. Mas há o quê? Tem que ter o quê? Saúde mental. Ainda que não tenha força, vocês tiveram forças para chegarem até aqui, e a força pela qual vocês tiveram, vocês precisam animar os outros a terem. Consegue entender isso? Amém, irmãos? Estou aposentado. Espera aí. Só vou para o culto. Vocês são excepcionais. Se tivesse uma carteirinha, se pastor Luciano fizesse uma carteirinha com chip, aonde todos vocês e todos nós tivéssemos esse chip e passássemos ali pela porta e acionasse o chip, vocês teriam 10 em presença dentro desse sistema religioso. Mas o que a gente precisa hoje
na totalidade daquilo que também Deus precisa que vocês desenvolvam, não é só a presença. É esse segundo estágio da palavra vigoroso, da palavra viçoso, que é o seguinte, que transmite força, criatividade, cujo efeito marca, impressiona e expande. Amém? Tem uma outra palavra aqui que me chamou a atenção, que ele fala o seguinte, numa outra tradução ele diz fruto, mas numa outra tradução minha tem aqui seiva, e aí eu fui buscar o significado de seiva. Sabe o que significa seiva? Líquido, que contém princípios nutritivos, que circula no interior do vegetal, transportando água e sais minerais, absorvidos pelas raízes. Gente, o pessoal da terceira idade dessa igreja são pessoas enraizadas dentro dessa igreja. Amém? São pessoas que têm uma história extraordinária. Enquanto muitos saem, voltam, procuram alimento em outros lugares, essa gente sempre permaneceu aqui nesse lugar. Tem raízes. E o texto, de uma forma, poética, diz que aqueles que estão arraigados aonde? Na casa do Senhor, florescerão. Essa gente não sofreu uma transição. Não é isso, irmã Celi? Desde que, se a senhora se conhece por gente, crente, se saiu aí um tempo pouco e voltou. Então, o que vocês precisam, em nome de Jesus? Vocês que são idosos, os nossos anciões, precisam perceber que em momento algum Deus abriu mão de vocês. Deus precisa, não tem força, mas tem lembrança da força, e vocês podem fortalecer a muitos. Não tem mais, aquele vigor, preste atenção, vocês precisam expandir com a sabedoria de vocês. Nisso tem que ter o que? Maturidade, tem que ter o que? Experiências, tem que, em nome de Jesus, discernir o bem do que? Do mal, porque o tempo pelo qual vocês têm dentro desse sistema, tem que ter isso, não pode ser diferente. E aí, gente, eu quero pensar com vocês o seguinte, o salmista, no versículo de número 12, ele diz que esse justo floresceria como o quê? Como a palmeira. E também ele cresceria como o cetro do quê? Do Líbano. Aí eu escrevi aqui, palmeira, árvore alta, cujo crescimento varia entre 18 e 30 metros de altura. Vive de 100 a 200 anos. Olha só. Inventaram moda para vocês. Quando vocês se sentiram aposentados pelo INSS, vocês encarnaram em vocês mesmos que essa aposentadoria era para um todo. Enquanto Deus, na realidade, só estava dando uma liberdade para que vocês deixassem de trabalhar tanto no secular, para poder melhorar a qualidade de vida, de serviência a Deus aonde? Aonde, irmãos? Na casa do Senhor. E é com força, e é fazendo igual o irmão Juarez, subindo a escada de 30 degraus para... Não, ô irmão Juarez, não é mais para o senhor não. Sabe o que é para o senhor? Sentar e ficar observando, e ficar intercedendo e clamando a Deus: Senhor, muda essa geração. Senhor, toca nessa geração. Senhor, não permita que ninguém entre nesse lugar e saia da mesma forma que entrou. Eu não tenho força, mas eu tenho a experiência da força que me manteve e que vai fazer com que eu alimente a outros para entender o caminho e a perseverança do caminho.
Amém, irmãos? Amém ou não amém? Amém. O que o cedro do Líbano é? Árvore perene que chega a crescer mais de 30 metros, resistente à deterioração, sem nódulos, o que a torna ideal para propósitos de construção. Olha só, gente. Irmãos, pessoal aí da terceira idade, levanta a mão de novo aí. Irmão Jairo não levantou não? Está fora? Saiu? Foi embora? 92:12 diz o seguinte: o justo florescerá como o apau e crescerá como o cedro do Líbano. Olha o que o cedro do Líbano, olha as qualidades do cedro do Líbano. Nele não deteriora e ele não tem nódulos. É uma madeira, meu irmão, boa de se construir. E o texto aqui fala uma coisa interessante, diz que essa madeira, ela o quê? Ideal para propósito de construção. Meu irmão, deixa eu sugerir uma coisa para vocês nessa manhã. Sabe o que a igreja necessita nesse tempo de muitos irmãos aqui da terceira idade? A igreja está em construção. Diga para a pessoa que está falando, a igreja está em construção. E a gente entendeu que essa construção, a gente precisa de construtores que não coloquem efetivamente a sua força, porque há pessoas que têm força o suficiente para fazerem a obra, para pegar no pesado, mas a gente precisa de pessoas que observem a construção com intercessão e muita oração. A gente tem uma igreja da terceira idade que a gente pode usar essa terceira idade, não é? Cansa ficar sentado? A gente precisa da força, da sabedoria dessa terceira idade. A gente precisa, sabe, da disposição de tempo dessa terceira idade, irmãos, para fechar um relógio de oração eficaz, para fechar uma intercessão poderosa nessa igreja, porque o cedro do Líbano, ele é perfeito para construção, e não há construção espiritual sem ter efetivamente pessoas que orem dia e noite. Enquanto eu me desligo no meu trabalho, enquanto o Elísio se desliga no seu trabalho, enquanto muitos se desligam no trabalho, porque trabalhamos, e o trabalho muitas das vezes nos faz nos desligar daquilo que é espiritual. Imagina a gente ter justos que são como palmeiras plantados na casa do Senhor, e são como cedro do Líbano, irmãos, que nós sabemos que são pessoas que estão na obra do Senhor, intercedendo por nós, porque tem tempo para isso. A obra de Deus não vai parar. Amém? E eu não vou me estender mais não. Falta 8 minutos e eu vou acabar em 2 minutos. Ah, passou? Ué. Ah, é? Então vou terminar. Ô, filho, dá mole mesmo, hein? O texto fala, e eu vou terminar assim: na velhice ainda darão muitos o quê? E serão viçosos e florescentes. Eu quero pensar com você nessa manhã, e termina aqui. Que frutos são esses? Jesus, no Novo Testamento, ele fala a respeito de frutos. E em Mateus capítulo 3:8, não precisa abrir não, Mateus capítulo 3:8 diz o seguinte: produz, pois, frutos dignos de arrependimento. Uma vez Pedro, sendo observado por Jesus, Jesus fala para ele: Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. A gente acredita que há muita sabedoria, há muita sapiência dentro de cada um de vocês, irmãos da terceira idade. Mateus 7,16 diz o seguinte: por seus frutos os conhecereis, ou os conhecerão. Mateus 21:41 diz o seguinte: será dado a uma nação que deu os seus frutos. Jesus estava falando isso a respeito dos judeus.
Os judeus não queriam, na íntegra, na totalidade, entender o princípio de Jesus. E aí Jesus fala: eu vou tirar tudo que eu trouxe para vocês e vou dar uma nação que dê os seus frutos. A terceira idade tem capacidade, tem condições plenas de manifestar esses frutos. Que frutos são esses que não vêm pela força e nem pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus? Para vocês, irmãos da terceira idade, que viveram aqui 50 anos dentro desse sistema religioso, que viveram 80 anos dentro desse sistema religioso, a gente olha para vocês, a perspectiva minha para olhar para cada um de vocês é ter sapiência, é ter sabedoria. Eu quero poder beber dessa água que está dentro aí de vocês, porque uma das características das palmeiras, irmãos, as palmeiras também acumulavam água. E água é o quê? Palavra. Água é palavra. Quero poder sentar perto da irmã Celi e beber dessa água que foi acumulada, que está acumulada dentro dela por tantos anos dentro desse sistema religioso. Quero poder sentar ali perto da irmã Eli e poder, me refrescar das boas águas, das experiências extraordinárias, sobrenaturais, maravilhosas que receberam dentro desse lugar. Quero sentar perto de cada um desses irmãos que fazem parte da terceira idade e me banhar nessas águas. Não tem aposentadoria espiritual. E eu vou terminar aqui em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 2, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é isso aí. Aí, irmãos, com muito respeito da terceira idade, essa gente toda aí que não faz parte desse enquadramento da OMS, precisa receber de cada um de vocês essa manifestação do Espírito, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. E aí eu tenho uma outra tradução que diz o seguinte, olha só: amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade e humildade, autocontrole. Quero deixar essa palavra com muito respeito para os nossos irmãos da terceira idade. A perspectiva de Deus para vocês é que efetivamente vocês sejam palmeiras plantadas na casa do Senhor e cresçam como o cetro do Líbano. Na limitação física de cada um de vocês, que haja muita sabedoria, que haja muita manifestação da palavra viva e real de Jesus. E uma outra coisa: a igreja está em construção, e nós, a igreja, pastor Luciano, precisa de um grupo de intercessão, com a idade de vocês, com a experiência de vocês, com o cuidado de vocês, orando para o Senhor 24 horas, porque há tempo para isso. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, e eu quero agradecer pela oportunidade, irmã Celi. Deus abençoe.